Olá, ouvintes conectados, programa Paiana Conectado hoje especial, está aqui para o lançamento do livro Percursos da Poesia Brasileira, do século XVIII ao século XXI, lançado por Antônio Carlos Sequim, ele que é membro da ABL, poeta, ensaísta, professor, crítico de literatura. Sequim, primeiro, muito obrigado por me atender, agradeço a tua imensa atenção e parabéns pelo livro também. Muito obrigado, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre o livro, o que mais você quiser. Livro lindo, lançado agora. Quanto tempo demorou para sair do surgimento da ideia até a conclusão do trabalho? Bom, esse livro já foi pensado há cerca de um ano e meio, 2 anos, porque eu tinha vários livros de ensaios literários, quase sempre sobre a poesia, e eram livros esgotados, e às vezes um poeta de um período era estudado num livro, outro de outro era no seguinte, e o leitor não acompanhava isso e não sabia onde encontrar os estudos sobre esses poetas. Eu tive a ideia, então, de reunir os melhores ensaios que estavam espalhados por vários livros, colocá-los em ordem cronológica, não do tempo que foram escritos, mas do tempo dos poetas, né? Para que comecemos exatamente no século XVIII. E escrevi também alguns ensaios especiais para esse livro, porque apesar de não ser uma história da poesia, e sim percursos da poesia, havia certos nomes tão importantes que não poderiam ficar ausentes. Por exemplo, Gonçalves Dias, né, que é um nome, é o primeiro grande poeta brasileiro, sem dúvida. Porque o Tomás Antônio Gonzaga, que também está aqui, ele é luso brasileiro, ele é português, mas viveu no Brasil, né? Agora, o Gonçalves Dias é o primeiro grande poeta 100% brasileiro, e a qualidade é altíssima. Portanto, foi um dos ensaios que eu escrevi especialmente para esse livro. O poeta, ele é uma ilha cercada de poesias. Poderemos considerar, pela cor do livro azul, que esse livro é uma ilha de poesia? Eu pretendo que sim, né? Porque, contrariamente a vários ensaístas, que eu até respeito muito, né? Eu acho que o escritor pode usar uma linguagem criativa quando escreve sobre poesia, sobre criação. Não tem que ficar com uma linguagem distanciada, hermética ou muito teórica. Deve mergulhar num diálogo amoroso com o poema e, por isso, às vezes, ele acaba fazendo também um discurso que, apesar de crítico, está impregnado de poesia. Qual a diferença do... Você é crítico e poeta. Isso. Qual a diferença do crítico para o poeta? Há uma diferença nesse meio aí? Eu procuro pensar que tanto o crítico quanto o poeta devem ter a mesma exigência de rigor e de qualidade, certo? Agora, a diferença fundamental é que o discurso do poeta, que é criativo, ele começa diante de uma página em branco e pode ir para qualquer lugar, qualquer sentido, qualquer poema, qualquer tema. O crítico, ele está limitado na partida pelo discurso do outro, que é o poema que ele está analisando, que é o livro que ele está lendo, né? Então, nesse sentido, o discurso do poeta, ele é mais livre, ele não tem esse condicionamento que o crítico tem de falar daquele livro, especialmente. Mas não quer dizer com isso que essa liberdade vai ser bem usada, que pode haver um mau poema e a boa crítica. Portanto, depende da qualidade e da exigência que o autor tem, seja em qualquer gênero que ele esteja praticando. Dos poetas que você pesquisou e está nesse livro aqui, se você tivesse que dar um prêmio Nobel de Literatura para algum deles, qual seria? Eu daria para vários, né? Acho que o Brasil realmente... Te coloquei numa fria. Né? Não, eu acho que o problema é que você dando para um, dificilmente o outro ganha. Então, por ordem cronológica, o primeiro deles que poderia ter recebido esse prêmio era Carlos Drummond de Andrade. Como ele não recebeu, o segundo que poderia ter recebido era João Cabral. Cabral do Melo Neto. Como ele também não recebeu, o terceiro que poderia ter recebido era Ferreira Goulart. Então você vê, só isso são 3. E eu prefiro me referir apenas aos mortos, porque entre os vivos a concorrência é muito grande. O nome desse programa, Paiá, remete a um povoado na Bahia que tem 600 moradores e lá nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, município de Nova Açores, Bahia, criada pelo professor
Geraldo Prado. Você é professor de literatura, crítico, ensaísta, um imortal. Qual é a importância que você dá para a biblioteca no Brasil hoje? Não, para mim o livro é o mais importante de tudo, né? Eu me lembro, quando eu era criança, né, que se eu não estivesse com fome, mas tivesse um pouquinho de dinheiro, em vez de comprar um pão, eu preferia comprar um livro. Sempre frequentei bibliotecas, devo às bibliotecas do bairro a minha formação, sempre estudei em escolas públicas e esse amor ao livro se transformou também numa biblioteca pessoal que eu tenho, sabe, de livros essencialmente de literatura brasileira e que hoje já contabilizam quase 18 mil volumes. 18 mil volumes. É uma rica biblioteca, né? Exatamente. Sequinha, eu gostaria de agradecer a tua atenção, desejar sucesso com o novo livro, que eu já tenho aqui em mãos, autografado ainda, que é melhor. Muito obrigado, sucesso, e foi uma honra mesmo ter te entrevistado aqui nesses poucos minutos de bate-papo. Muito obrigado, viu? Estou muito satisfeito também dessa nossa conversa. Muito obrigado. A todos vocês que acompanharam, esse foi Antônio Carlos Sequim. Não deixe de adquirir esse livro. Muito obrigado a todos, grande abraço.